Olá, Manu. Bom te ver aqui. Estamos chegando. Aline Feitosa. Tudo bom? Luciana. A galerinha começando a chegar aqui. Esperando só. Diga, Filipão. Prazer em encontrar você aqui. Mais um companheiro aí de Maceió, da minha segunda terra. Também saudade, Aline. Adriana, minha querida, sempre acompanhando você aqui nas redes sociais, vendo aí tuas coisas, teus trabalhos, tuas publicações. Maceió, Alagoas, aí eu não sei quem é. Tá aí escrito Maceió, Alagoas. Emerton Nogueira, César, Vanessa. Obrigado, Felipe, obrigado. Jonalva, querida Jonalva, sempre aí inspirando, né? Jonalva que tem inspirado muito aqui a galera aqui do nosso grupo de pesquisa. Esperando só Liésio, viu, gente? Larissa, Larissa, Maceió. Gesiane, que a gente fez o teste aqui. Camila. Meu amigo Renê, também aqui de outras frentes, de outras batalhas aqui institucionais. Essa aqui eu não sei. Tanatuslaine, não sei como é que... Andréa, minha irmãzita. Sim, ideia também. Voltei. Esperando aqui Liésio. Vamos aguardar o Liésio chegar. Liésio que é um amigo, irmão, né? Nós tivemos uma formação muito, muito parecida, né? Iniciamos a graduação em psicologia. Camila, sim, Camila. Bem-vinda. Oi, Ju, tudo bom? Então, Liésio é uma pessoa que teve uma formação muito parecida com a minha e na época eu morei em Maceió, trabalhei lá, cheguei a trabalhar também, estudei e tal, fiz minha formação em psicologia, participamos de várias formações juntas e sempre foi uma pessoa que eu tive assim um contato muito forte assim de interlocuções até hoje e eu considero como um irmão, né? Então, Liésio que é professor de uma universidade, é pesquisador, né, tem trabalhado muito aí com a psicologia chamada psicologia humanista, ele vai ter a oportunidade de falar sobre isso, e mais recentemente com as questões ligadas à aprendizagem, né? Liésio, você já está aqui, você me disse aqui no WhatsApp que você já está aqui, agora você tem que me chamar para fazer a live comigo, mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver. Veja aí. Obrigado, Gesiane. Gesiane que reencontrei assim por acaso, né, em São Paulo, da época da faculdade. Ela que me reconheceu. Obrigado, Gesiane, por esse reencontro. Vanessa, olha esse aqui. Liésio, você tem que... Agora, vamos lá. Pronto, gente. Olá, Fernanda, obrigado por participar. Pronto, Liésio. Vamos lá. Pronto, aí. Pronto, aí estamos, Liésio. Deixa eu ver se eu... Pronto, agora bem. Tá me ouvindo bem? Fico aqui com a cabeça meio que cortada, né? Já tem um monte de gente aí. A Marcela está aqui. Tem várias pessoas já participando, né? Emiliana. E aí pode ser uma galera de Maceió que eu não conheço muito, né, Elias? Talvez sejam pessoas mais próximas a você. Marcela. Uhum. Isso. Então, gente, a nossa proposta, a gente quis dar um sentido um pouco diferente, assim, a ideia de live, né? Claro que não deixa de ser live, mas a gente quis
trazer a ideia de uma aula, né? De uma aula Ô, aberta, nesse Marcos, tempo de isolamento aí, né? Pronto, acho que o Jean Marcos entrou aí, ó. Nosso querido Jean Marcos. Salve, Jean. Estava lembrando de você, nós falamos hoje, né? Então, pessoal, e aí a ideia dessa aula, né? Dessa aula aberta é a gente falar um pouquinho sobre a prática da psicoterapia e o método terapêutico, né? Tassi, boa noite. Tassi Laíta, que estava no... A gente tinha entrado no teste, ela conversou com a gente. Pamela, que foi minha aluna. Pamela hoje professora. Enfim, então a galera aí entrando. Então, pessoal, a ideia é a gente ter essa aula. Então, vamos ter um momento onde o professor Liécio vai falar, né? Ele já separou alguns pontos, e aí depois eu falo, mais ou menos aí a ideia de uns 15 minutos, mais ou menos, 15 a 20 minutos, e aí a gente abre depois aí para as perguntas, tá? Para os questionamentos de vocês, a gente vai estar aqui anotando. A gente tem 1 hora, né, para esse momento. E aí acho que a gente poderia fazer uma apresentação. Olha, você poderia rapidamente falar um pouquinho aí de você, e depois eu falo um pouquinho de mim, uma breve apresentação. ok. Bom, é um prazer aceitar o convite do Marcelo para a gente fazer essa aula aberta. Então, eu sou Liécio Pinheiro, eu sou psicólogo de graduação, né? Tenho um mestrado e doutorado na área da ciência do comportamento e atualmente trabalho numa universidade pública na área de neurociência e neuropsicologia, na qual é a minha área de pesquisa, né? E também, fui psicoterapeuta, sou psicoterapeuta na área da psicologia humanista, especificamente na gestalterapia. E a ideia é que a gente possa realmente fazer uma discussão, né, sobre essa questão do método. Tá? E é um prazer, muita gente aqui está participando. E, Marcelo, pode se apresentar, para a gente começar. Tá, eu vou fazer uma apresentação um pouco, não tão assim, acadêmica, né? Também eu sou professor, a minha formação inicial psicologia, né? E eu tenho um caminho onde eu vou me dirigindo cada vez mais para o campo da educação, né? E aí no campo da educação, a partir do campo da educação que eu dialogo aí com os demais campos, né? E aí eu me considero assim uma pessoa multifacetada assim por conta dos meus interesses diversos, né? Isso tem custado caro para mim, viu, Liel? Tem custado caro esses meus interesses diversos. Primeiro, porque é um esforço muito grande, né? E segundo, porque há uma cobrança, pelo menos no meio acadêmico, né, da gente estar muito encaixado em alguma coisa, né? Então, como eu não consigo ficar encaixado numa coisa, né? Então, às vezes, tem críticas em relação a isso. Mas, por outro lado, tem sido, assim, uma coisa muito bacana, né? Porque eu posso experimentar esse trânsito fronteiriço, né? E poder enxergar algumas coisas aí diferentes, muito naquela ideia da obra do Camus, né? Do Albert Camus, O Estrangeiro, né? Que o estrangeiro é aquele que ele jamais ele volta para sua terra natal como ele partiu, né? Ele sempre vai ser um estranho para sua terra natal, e no estrangeiro ele nunca vai ser reconhecido como um nativo daquele lugar que ele está morando, né? Sempre ele vai ter aquele sotaque diferente, aquele jeito diferente. Então, o estrangeiro ele está sempre no exílio, mas ele consegue ver coisas que os outros não conseguem. Então, acho que esse meu trânsito, embora tenha um preço alto, mas eu consigo elaborar algumas coisas, né, que eu acho que são bem interessantes, assim. Mas é isso, Lies. Então, eu queria que você iniciasse a sua fala, e aí depois eu retomo. Tá bom? Ok, vamos lá. Então, a ideia é de fazer uma discussão, né, sobre a questão do método terapêutico. Não é? Por quê? Primeira questão,
Né? Lógico que a nossa discussão vai ser voltada para a psicologia humanista, mas cabe também uma discussão para outro campo, né? Outras abordagens. A primeira questão, né? A diferenciação básica, né, entre o que é psicologia e o que é psicoterapia. Esse é um ponto de partida, né? Porque psicoterapia não é psicologia e psicoterapia não é psicanálise. Né? Apesar que a psicanálise tem uma proposta psicoterápica, tem outro papel. Né? Mas dentro dessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos uma discussão específica de como funciona a psicoterapia. Né? De um lado, nós temos a discussão psicologia enquanto ciência, né? Esse é o primeiro momento, e o segundo, o surgimento da psicoterapia, que começa, na realidade, saindo do seio psicanalítico. Porque ele pergunta assim, de onde veio a psicoterapia? Como é que surgiu a psicoterapia? Esse é um ponto crucial, é um ponto principal da discussão. Né? A psicoterapia começa com dois dissidentes do movimento psicanalítico, que é o Otto Rank e o Sandro Ferenczi. Né? O Otto Rank com a terapia da vontade, né? Com a teoria, né, da discordância freudiana, né? Sobre a origem, né? da neurose. E do outro lado você tem, né, o Sandro Ferenczi com a criação da técnica ativa. Né? Então a ideia do Ferenczi era o quê? Reduzir o tempo da análise. Mas só tem uma coisa, quando você reduz o tempo da análise, você não está fazendo análise, você pode falar de outra coisa, menos, né, de análise. Então, assim, o surgimento da técnica ativa do Sandro Ferenczi foi um ponto crucial para o surgimento da psicoterapia. Só que acontece o seguinte, a partir do momento que o processo terapêutico, né, começa a ser desenvolvido, começa a ser implantado, que as abordagens começam a surgir, nós chegamos em uma encruzilhada, que é a definição do método. Né? Ou seja, como é que funciona o processo terapêutico? Como é que, com base, né, nos caminhos do processo terapêutico, você vai estruturar o que algumas abordagens chamam. Isso fica muito, muito difícil. Liécio, parece que congelou um pouco aí. Como é que tá, pessoal? Vocês estão ouvindo o Liécio? Alô? Alô? Liécio? Voltou agora. Tudo bem? Tá me ouvindo? Isso. Que deu uma cortada. Deu uma cortada, acho que foi a internet. Cortando ainda? O pessoal aqui travou. Tá cortando ainda. A imagem não tá legal. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Consigo. Tá oscilando, Liécio. A internet está oscilando. E agora congelou de vez. Congelou. Voltou. Vamos lá. Né? Voltou. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que eu estava falando, né, que a grande discussão no campo da psicoterapia é sobre o método. Né? Porque você pergunta o seguinte, a psicoterapia não é caracterizada como ciência. Né? Não tem papel, né, enquanto ciência. Primeira questão. Né? Eu não tenho como ter a possibilidade da discussão, né, da psicoterapia, os efeitos da psicoterapia enquanto ciência. Né? Se eu pergunto assim, Marcelo, você fez terapia? E o Marcelo me fala, sim, fiz terapia. E eu pergunto, Marcelo, funcionou a sua terapia? Né? E ele vai dizer, funcionou. Então me prove que funcionou. Então ele vai falar de quê? Dos aspectos qualitativos da vivência dele, especificamente. Ele não tem como provar, né, que foi um processo terapêutico que realmente caracterizou essa mudança. Por quê? Porque eu tenho variáveis. Eu não sei se Marcelo foi para a Igreja Universal com a sessão de descarrego. Eu não sei se ele foi para a Fogueira Santa. Eu não sei quais são as variáveis que levaram o Marcelo a ter
o que ele chama de efeito terapêutico. Essa é a questão. Né? Então, primeiro, é o ponto de partida para a nossa discussão. Segundo, como é que o método ele é caracterizado nas abordagens? Então, por exemplo, nós sabemos que existem 3 grandes perspectivas em termos de pensamento psicoterápico. Né? Lógico que nós chamamos, você vai pegar um livro e vai dizer que isso é chamado de força. Primeira força, segunda grande força, terceira grande força. Né? Por ordem de surgimento, a primeira força seria a psicanálise. Né? Segunda força, as teorias behavioristas, ou seja, o comportamentalismo. E a terceira força, você tem a psicologia humanista. Cada uma dessas estruturas, né, dessas linhas de pensamento, vai ter obrigatoriamente um objeto de estudo. Mas aí vem a questão central. Né? Ao eleger o objeto de estudo, inconsciente da psicanálise, comportamento, né, nas linhas behavioristas, e consciência nas linhas humanistas, o que você vai ter? Você vai ter especificamente a concepção do homem. Né? Porque a grande questão por trás das abordagens tem a ver com o método, a concepção de homem. Então vamos pegar, por exemplo, a gestalterapia. O que é que nós temos? Nós temos uma psicoterapia que é fenomenológica, existencial e relacional. Né? Então o que é que eu tenho aí? Fenomenológica enquanto método, existencial enquanto concepção de homem. Agora, a partir dessa estruturação de pensamento, o que é que você vai ver? Que, inevitavelmente, essas linhas de psicoterapias, elas vão ter uma divergência absurda. Mas por que divergência entre as diversas abordagens? Justamente por uma questão metodológica. Então, a partir do momento que eu trabalho uma estruturação com base na compreensão fenomenológica do homem, é claro que eu caio por terra toda a possibilidade de ecletismo, por exemplo. Porque já vi profissionais erroneamente colocando que eu trabalho com uma psicanálise, mas dependendo do paciente eu uso a Gestalt. Olha, isso aí chama-se estupidez teórica. Inevitavelmente, isso aí mostra um atestado de ignorância absurdo. Ou seja, eu tenho por trás uma visão de homem. Eu acredito que o homem é assim, assim, assim. Do outro lado, eu tenho uma outra perspectiva de homem. Como é que duas coisas distintas podem ser estruturadas, olha bem, podem ser estruturadas juntando de uma única perspectiva, que são as pessoas que se autodenominam ecléticas, o ecletismo, o maldito ecletismo. Agora, o que acontece por trás? Na estruturação da própria concepção da gestalterapia, por exemplo, o método ele não fica claro. Em um texto ou outro, ele cita a Gestalt como método fenomenológico, mas ele não explicita o que é o método fenomenológico da gestalterapia. Isso é um trabalho pós-Fritz. Quando você pega, por exemplo, a própria concepção de homem, quando você pega a psicanálise, o que é a psicanálise verdadeira, freudiana? Você tem uma teoria-chave, que é a teoria do inconsciente e a teoria da sexualidade, a perspectiva da sexualidade, e do outro lado você tem a forma de trabalhar esses elementos derivativos do inconsciente através da chamada associação livre. Agora, quando nós lançamos isso para a gestalterapia, nós acabamos com essa possibilidade de compreender o inconsciente freudiano, porque nós não concordamos com o inconsciente freudiano. Agora, vamos só abrir um parênteses. O que nós estamos fazendo aqui é uma discussão. Ninguém está tomando como verdade como se fosse um jogo de futebol. Eu torço para o Flamengo, eu torço para o Corinthians. Então, a perspectiva não é essa. Todas as psicoterapias funcionam ao seu modo, mas todos os processos psicoterapêuticos funcionam. Agora, o que é importante para a gente compreender? Que a junção dessas abordagens, a concepção teórica dessas abordagens é completamente impossível quando você lida com a questão metodológica. E já veio uma questão pior, que é a seguinte: o que são as técnicas em psicoterapia? O que as pessoas chamam de técnicas em psicoterapia?
né? Eu compreendo isso quando você chama técnica psicanalítica. Eu compreendo isso quando você chama técnica na teoria behaviorista. Agora, quando nós falamos em psicologia humanista, falar em gestalterapia, falar em Carl Rogers, né, em abordagem rogeriana de técnicas, né, fica muito confuso. Né? Fica muito confuso. Porque, primeiro, né, a própria concepção de homem não está clara. Né? Quando se fala o seguinte, o que é, por exemplo, o homem para a psicologia humanista? Né? É que nós falamos que o homem é bom ou é ruim, apesar de que alguns livros distorcem a perspectiva. Né? Mas o que é a concepção de homem? A concepção de homem é essencial, isso fica claro. Agora, inevitavelmente, né, nós precisamos compreender o quê? Que a estruturação teórico-metodológica vai depender de uma questão filosófica. E aí que vem, né, a história do método, que vai cair por água abaixo, né, quando nós colocamos a necessidade, né, lógico, eu sou mais um purista, né, eu não concordo com a junção das abordagens em hipótese alguma, né, até mesmo que a concepção entre um e o outro vai ficar totalmente distante. Agora, a ideia da psicoterapia é justamente você criar meios para que esse indivíduo possa vivenciar significativamente, né? Ou seja, ter uma vivência de consciência para que ele possa superar, ou seja, para que ele possa ressignificar as situações inacabadas de vida. Bom, como é que isso é possível no consultório? Só é possível a partir do momento que eu tenho um método de trabalho. Né? Quando nós falamos, por exemplo, o método fenomenológico, né? O que é o método fenomenológico? Né? Que é a vivência de consciência. Né? Seria impossível um trabalho terapêutico sem, né, uma questão metodológica, ou seja, se você aderir ao método de trabalho. No nosso caso, nós estamos discutindo psicologia humanista, seria o quê? Um método, né, fenomenológico. Agora, como é, na realidade, que o meu paciente melhora? Né? E o que é, na realidade, também essa melhora que nós chamamos, o que é cura em psicoterapia? A palavra é horrível, mas o que é cura em psicoterapia? Né? Já pegando a questão do próprio Richard Heisler. Né? O que é cura em psicoterapia? Né? Existe cura em psicoterapia? Se o método propõe uma vivência de consciência, né, de tal forma que o indivíduo possa dar novo sentido, nova perspectiva à sua vida, né? Ou seja, ele olhar para o seu dever, olhar para o meio, olhar para frente e ter uma nova perspectiva. Nada mais do que de consciência. Eu tenho isso, eu tenho a possibilidade dessa consciência ser vivenciada. O ponto crucial no processo terapêutico é o quê? É a vivência das trabalhos, né? Que chame como quiser chamar. Você vai pegar um livro de gestalterapia, o cara vai chamar de gestalt aberta, gestalt como configuração. Tá? Já vi aberrações, tipo assim, o método da gestalt é o aqui e agora. Aqui agora não é método de nada, meu amigo. Né? Aqui agora é o óbvio. Onde é que você está? Aqui, quando? Agora. Né? Então, assim, aqui agora é o momento de desdobramento da consciência. Agora, o que acontece? Né? Lógico, eu tenho uma concepção, e a gente vai ver que na fala do Marcelo um pouco diferente. Né? Ele não acredita tanto no método, talvez, né, quanto eu acredito. Né? Mas a minha concepção é que o trabalho terapêutico não existe se eu não tenho atrelado nessa perspectiva o método. Né? Por quê? Porque os instrumentos interventivos que vêm em toda abordagem, que alguns vão chamar de técnica, que em gestalterapia técnica é algo questionável, né? Mas que todo o processo terapêutico depende, né, do método atrelado. No nosso caso, o método lógico, o método da vivência de consciência. Agora, as minhas intervenções enquanto psicoterapeuta,
as minhas intervenções, né, no momento exato, ou no momento que eu percebo que há necessidade, tem a ver com o quê? Tem a ver com o encontro da minha consciência com a consciência do meu paciente, ou do meu cliente, para não ofender algumas pessoas. Né? Então, como você vai chamar? Se é paciente, se é cliente, se é pessoa, né? Isso não me interessa muito, né? Porque a concepção é a mesma. Agora, lembrando que o trabalho terapêutico, ele parte desse princípio. Parte de um princípio que eu preciso saber aonde eu quero chegar. Né? Agora, eu não posso considerar também a concepção buberiana, né? A filosofia da relação do Max Buber, né? A relação eu-tu, né? A afirmação do outro. Então, os efeitos terapêuticos se dão muito pela relação estabelecida. Aí você perguntar, isso é técnica? Não, é atitude. Né? As linhas humanistas não estão preocupadas muito com a questão da técnica, porque nós não acreditamos técnica. Mas, o que você chama técnica? Técnica nada mais é do que a possibilidade, né, da estruturação repetitiva de um instrumento. Ou seja, só funcionaria se você utilizar o instrumento. Né? Então, por exemplo, nas relações, né, entre psicoterapeuta, né, e paciente, eu não preciso estar intervindo enquanto técnica. Eu preciso ter condições que facilitem o processo do paciente. Ou seja, eu preciso ter condições de vivência significativa da consciência. Agora, justamente pela estruturação, pela concepção teórica do que nós chamamos método terapêutico, né? Que o processo de terapia não ocorreria, né, apenas com a minha presença, simplesmente. Né? O processo relacional, sim, mas enquanto psicoterapia é necessário o processo de intervenção. Essa é uma questão extremamente importante para a gente compreender. Né? Eu acho que você poderia continuar, Marcelo, até mesmo cada tempo. Certo. Mais ou menos isso aí, desse prazo aí de 15 a 20 minutos que a gente tinha acertado, está nesse prazo. O controle aí, porque é uma hora só. Sim, sim. E eu estou anotando aqui, viu, gente, as perguntas, tá? Clara já fez uma pergunta que está registrada, na verdade, duas. Virgínia fez uma observação que eu acho que é interessante. E o Felipe também trouxe aqui duas questões que, na verdade, convergem. O Suzy também fez um comentário que eu anotei. A gente agradece, né, essa participação, essas perguntas aí. A ideia é essa mesmo, né, que a gente tenha uma espécie de uma aula aberta, né, essa live, mas nessa característica mais de aula aberta e de discussão. Eu vou, como o Liesio já adiantou, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do método, né? Mas antes eu gostaria de esclarecer assim que já tem um tempo que eu estou afastado da psicoterapia propriamente dita, né? Mas não da ideia de clínica ampliada, certo? Então, na ideia de clínica ampliada, eu encontro isso no campo da educação, eu encontro isso na sala de aula como professor, eu encontro isso como supervisor de estágio, eu encontro isso nos vários projetos que eu desenvolvo, tá? Só para um esclarecimento, né? E aí, como o Liesio já adiantou, né, eu compreendo que para a psicologia, de um modo geral, né, de base humanista, ou seja, fenomenológica, existencial, relacional, a ideia de método não é uma coisa que encaixa muito, né? Não é uma coisa que faz muito sentido. Pelo menos a ideia de método naquela concepção tradicional, né? Naquela concepção típica, ou seja, o método como algo prescritivo, né? Um método como algo que busca resultados que são pré-estabelecidos, né? Que são estabelecidos a priori, né? E que eles devem ser alcançados. Então, um método que ajuda a gente a alcançar aqueles resultados. A ideia de método como instrumentalização do processo.
a ideia de método como um meio para atingir um fim. Então, essa ideia de método, ela não tem nada a ver com as chamadas psicologias humanistas ou fenomenológicas existenciais relacionais, certo? Então, a gente poderia dizer que, nesse sentido, as psicologias humanistas, elas propõem um antimétodo, né? Um antimétodo, né? Ou, se a gente quiser, né, ser mais maleável, né? Elas propõem um método como um caminho, claro, todo método traz essa ideia de caminho, mas um caminho que se faz no caminhar, né? Lembrando aí o poeta, né? O caminho a gente faz no caminhar. Então, o método como algo vivo, né? O método como algo que a gente está vivendo, que a gente está experimentando, né? No momento ali do encontro e da relação. Inclusive, tem um conceito que a gente, né, tem desenvolvido, que é da metodologia viva, né? Mas aí uma outra história, que aí a gente pode contar depois, no outro momento. E sobre esse antimétodo, ou esse método como um caminho que se faz no caminhar, ele tem algumas características, né? Tem algumas marcas, e aí eu vou apresentar aqui, Liesio, só algumas delas. E você trouxe o Richard Heissner, o De Pessoa a Pessoa, uma psicoterapia dialógica, né? Que é um livro, inclusive, que é muito, muito interessante, assim, super recomendo a leitura dele. E aí eu trago algumas inspirações dessa obra do Heissner, né? Então, a primeira característica desse antimétodo, digamos, né, é que é um método relacional, certo? É um método interhumano, né? É um método, entre aspas, que se dá numa relação dialógica, tá? Então, isso é muito importante, né? E aí a gente pegar um pouquinho a ideia etimológica da palavra dialógico ou dialógica, né? Esse lógico, esse sufixo aí da palavra, né? Dialógico, esse duo, essa relação, o dia, né? E esse logos do lógico, no sentido grego, né? Não é logos como uma razão instrumental, né? Mas é logos como sentido, né? Então, a ideia de método para essas psicologias ela está fundamentalmente centrada numa compreensão da relação como produtora de sentido. Isso aí é o que vai fazer a grande diferença, né? E aí eu acho que todas as outras características são desdobramentos dessa, né? E aí eu só não de uma forma hierárquica, mas só do que eu vou estar lembrando aqui, do que eu anotei também. Uma segunda característica, né, que é a característica implicativa, que é diferente de outras metodologias psicoterápicas que vão numa direção mais explicativa do processo psicoterápico, né? Para as psicologias humanistas, não interessa muito, né, métodos que expliquem o comportamento, né? As psicologias humanistas elas estão muito mais interessadas na implicação, né? Estou muito mais interessado em viver, em agir, do que em explicar. Não que explicar não seja importante, mas é uma coisa muito secundária e às vezes terciária. A terceira característica que eu trago é a característica da mutualidade, né? Ou seja, que no processo terapêutico, da clínica ampliada, terapeuta e paciente, terapeuta e cliente estão juntos, né? O terapeuta ele não está ali simplesmente para o outro, para ensinar, para dizer para o outro, para curar o outro, né? Para fazer bem ao outro, não. Ele está também em um processo mútuo, onde também ele aprende, onde também ele é afetado, e é necessário que ele se coloque assim, justamente para romper uma relação mais hierarquizada, né? Às vezes sutilmente, disfarçadamente superior, né? E, portanto, arrogante e, portanto, autoritária, né? Você falou alguma coisa, Eliécio?
Eu acho que o Liécio travou aqui, né, gente? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou eu travei também? Uma. Você Tá falou ouvindo, alguma coisa, Liécio? aliás? Não, tá ok. Deu uma interferênciazinha aqui. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou eu travei também? Bem, uma quarta característica, né? Que é... Você falou alguma coisa, aliás? Não, tá ok. Tá ok. Compreendo. Deu uma interferência. Tem um retardo aí. Eu estou ouvindo um eco aí da minha voz com certo retardo. Acho que vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai funcionar. Então, uma quarta, Liécio travou, né, gente? Vamos ver se ele volta aí. Liécio? Ok, voltou. Pronto. Compreendo. Ok. Então, uma quarta característica, né, é a característica da própria presença, né? A característica do presencial, né? Da encarnação dos sujeitos, né? Uma característica presentificadora, né? Então, assim, eu estou realmente ali com o outro, né? Então, eu acho que, inclusive, essa característica é uma característica bastante comum, né? Independentemente da abordagem, porque não faz sentido, né? Você está numa relação mútua de ajuda, né? E você não está realmente ali, né? Então é necessário, claro, que a gente sabe muitas vezes dos limites, né? Mas é interessante que haja essa disponibilidade da gente realmente estar presente, né? Naquele momento ali, a gente presentificar, né? A gente está com a nossa atenção, o nosso ser, né? Uma atenção ontológica ali naquele momento. Uma quinta característica seria a abertura para o vivido, como desdobramento do espontâneo e fonte de atualização, que, em outras palavras, é um fluxo, né? Então, a gente está aberto para aquilo que está emergindo na gente e no outro, né? Então, esse acompanhar o fluxo, né? Isso remete muito à ideia do surfista, né? O bom surfista, ele não impõe a sua forma de surfar sobre a onda, né? Ele interage com a onda, ele curte a onda, né? Antigamente a gente tinha uma palavra que é da velha guarda, a gente transa com a onda, né? A gente transa com a onda. Então, a gente transar com o cliente, a gente pode até dizer assim, olha, gente, o método da psicologia humanista é transar com o cliente, né? Mas, assim, transar é no sentido de estar acompanhando esse fluxo, né? Que é um fluxo que diz respeito a mim, diz respeito ao outro, né? E diz respeito à relação, tá? Uma sexta característica que é a confirmadora. Isso o Rogers, essa característica o Rogers trabalhou muito, né? Que no Nietzsche, por exemplo, ele vai chamar isso de amor fati. Ele vai trazer a metáfora do sorriso da criança, né? Que o Gonzaguinha, no seu samba eternizado, né? Vai dizer assim, é por isso, né? Que eu prefiro a resposta da criança, né? Então, esse sorriso da criança, né? O sorriso até que eu fui presenteado hoje, né? Esse sorriso da criança, esse amor fati, essa confirmação, ou seja, no processo de ajuda, né? Não há uma relação de julgamento moral, né? O vivido, né? Você pode até não concordar com certas coisas, mas o vivido, enquanto vivido, ele é confirmado, né? Então, o que aparece, né, é abençoado, né? Uma sétima característica que ela é bastante complexa, só ela aí daria um curso, que é a questão da empatia, né? E da empatia não só naquela ideia de eu me colocar no lugar do outro como se fosse um outro, mas no sentido mais fenomenológico da empatia como abertura para o outro, para que a gente seja afetado, seja tocado, e que nessa afetação,
né, a gente produza algo, que algo aconteça, né, dessa possibilidade da gente se abrir para o outro. Ou seja, a gente está falando de alteridade aí, né? Mas existe um outro ponto que é muito interessante também, que está relacionado com a empatia, que o pessoal lá da UFBA tem trabalhado, que é o conceito de negatricidade. O conceito de negatricidade. O que é isso, né? Em outras palavras, é a alteridade que me desloca, é a alteridade que me desconstrói, né? Então, essa relação empática não é uma relação, às vezes, muito colorida, açucarada, não. Às vezes, a relação empática é desalojadora, né? É desalojadora, né? É você ter uma experiência diferente, absolutamente diferente de tudo, e que muda completamente, né, teus pontos de vista. E isso é desalojador, né? É isso que eles chamam de negatricidade, né? Uma penúltima característica, e aqui já finalizando, né? Que aí eu criei aqui um certo neologismo, que é o experimental, né? Uma característica que é o experimental, porque é um experimento existenciação, um experimento existenciação, né? O que é o experimento existenciação, né? Que é a ideia de experiência do ponto de vista existencial, né? Dizer, a ideia de uma experimentação aonde eu entro no fluxo desse vivido de uma maneira muito muito intensa, né? Agora é claro que isso a gente está falando num contexto, né, num contexto de cuidado. Então, eu vou poder, por exemplo, experimentar certas emoções, afetos e tal, que podem ser desestabilizadores, mas eu estou num ambiente relativamente seguro, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, recordar de uma situação muito desagradável com alguém e poder dizer isso naquela situação meio que simulada, né? Então, ou seja, há uma certa segurança para que eu experimente existencialmente coisas que podem ser realmente bastante desalojadoras mesmo. E por último, né, que é, de uma certa forma, do que eu já estava falando, desse acompanhamento do fluxo, mas num outro sentido, que é o acompanhamento do fluxo do vivido para a experiência. E aí, Iliécio, tem a ver com uma passagem que não é muito comum isso na tradição fenomenológica. Normalmente, na tradição fenomenológica, a gente está mais interessado, e é importante que a gente esteja interessado no vivido, interessado no pré-reflexivo, né? Como diria o nosso grande mestre, psicólogo Afonso Henrique, né? Fazendo referência a ele, por sua vez, a Heidegger, a gente só se resolve existencialmente. Quer dizer, é nesse retorno às coisas mesmas, ou seja, nesse vivido que a gente se atualiza, né? Então, é super importante pré-reflexivo, mas não é muito comum na tradição fenomenológica a gente olhar que também há um movimento natural, entre aspas, do pré-reflexivo para o reflexivo, né? Do acontecer para o acontecido. Então, esse movimento, que é o movimento da simbolização, que é o movimento da gente dar nomes, que é o movimento da memória, que é o movimento do atravessamento da história, da cultura, né? Esse momento é um momento muito importante também, né? E que eu considero como uma marca, uma característica aí desse método, entre aspas, das psicologias humanistas. Eu acho que é isso. Eu não sei se você anotou aí, Elias, algumas perguntas, porque, como eu estava falando aqui, eu não estava muito atento aí às perguntas, mas quando você estava falando, eu anotei aqui. E é isso, pessoal. Aí a gente vai agora para as conversas, né? Para as conversas. Algumas aqui, e aí, se você puder responder, pessoal, se vocês, na minha fala, se vocês fizeram alguma pergunta, se vocês puderem reescrever aqui para eu anotar, enquanto o Lies está respondendo, uma das perguntas é a seguinte, Clara que pergunta, né? A pessoa que faz psicoterapia durante muito tempo, vários anos, isso não é uma dependência?
E haveria algum tipo de qualidade, né, nas abordagens ecléticas, dos métodos ecléticos? Eu acho que ela perguntou isso por causa da teoria da multireferencialidade. Quer dizer, não é também interessante, né, poder dialogar com várias coisas? E essa pessoa, que faz muito tempo psicoterapia, ela não está numa relação dependente? Bom, vamos lá, vamos partir do princípio. Está me ouvindo, Marcelo? Primeira questão, né? O ecletismo, na realidade, né, chega um momento que é contraditório, sim. Né? Então, assim, o diálogo, né, ele pode ser feito, mas não como prática. Né? Porque o que é o ecletismo? O ecletismo nada mais é do que você conseguir juntar concepções de homem de forma diferente. Né? O que é o homem? Porque a pergunta é essa: o que é o homem? Né? Então, juntar a concepção de homem, né, dado por diversas abordagens, com métodos também distintos. Né? Então, por exemplo, né, o que é o homem para a teoria psicanalítica? Existe, na realidade. Você pega o quê? A estruturação da teoria psicanalítica. Você tem, né, as hipóteses, chamadas hipóteses determinantes da teoria. Né? Primeiro, a existência de processos mentais inconscientes e depois o chamado determinismo psíquico. Quando você vai para as visões humanistas, o que você tem? Né? Você tem uma concepção totalmente distinta de um determinismo psíquico. Você tem, primeiro, né, a crença no poder de autorregulação do ser humano. Segundo, né, a crença das chamadas potencialidades, né, o que o próprio Carl Rogers vai chamar de tendência atualizada. E aí vem a questão por trás, né, desse diálogo. Qual das duas teorias estão falando a verdade? Quem está falando a verdade? Né? Uma perspectiva psicanalítica ou uma perspectiva gestalt? Né? Agora, lembre-se o seguinte: o que nós temos, na realidade, são modelos explicativos sobre o que é o homem. O que é uma abordagem? Né? Que não é uma abordagem, o que é uma abordagem que não. Então, esse modelo explicativo que é uma perspectiva sobre a estruturação do que é esse homem. Então, o método ele é fundamental para que haja o processo terapêutico. Né? Aí, acho que alguém fez uma pergunta e colocou assim: Marcelo, mas a própria abordagem não pressupõe um método? Né? Alguém colocou essa pergunta aí. Né? Sim, a própria abordagem pressupõe um método, né? Inevitavelmente. Senão, não tenho como trabalhar esse indivíduo, eu não tenho como trabalhar esse paciente. E aí cai na segunda perspectiva que você falou aí, quando pergunto assim: tá aí uma pessoa que passa muitos anos em psicoterapia, não gerou a dependência? Bom, eu só posso responder de uma forma. Quer dizer, a perspectiva psicoterápica é a perspectiva de autonomia. O que eu quero que o meu cliente, o meu paciente, possa desenvolver autonomia. Ou seja, ele não precisa de mim. Né? Tanto que nós não temos a concepção de alta. Né? Então, nos interessa a concepção de alta. A concepção da alta ao paciente, isso tem um médico que não nos interessa. Né? O Rogers colocava muito claro isso. O Rogers dizia o seguinte: perguntaram ao Rogers em uma entrevista, quando o paciente abandonava o processo terapêutico. E o Rogers claramente respondeu assim: eu parto do pressuposto que ele não precisa mais de mim. Né? Então, quando ele deixa o processo terápico, o psicoterápico, ele não precisa mais de mim. Então, a ideia é que essa autonomia possa ser desenvolvida. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Tem várias, na verdade, mas tem uma aqui que a Fernanda pergunta: qual é a sua opinião sobre a suspensão fenomenológica? O vivido pode ser colocado entre parênteses? Então, a ideia é que essa autonomia possa ser desenvolvida. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Tem várias.
Liécio? Qual é a sua opinião sobre a suspensão fenomenológica? O vivido pode ser colocado. Alô, Liécio? Tem um delay aí, hein? Responda, Marcelo. Porque deu um probleminha no meu som. Pronto. Não, Agora, então voltou. Voltou? Então, tem uma Voltou. pergunta aqui. Na verdade, são várias, tem várias perguntas, né? Então, mas uma que Fernanda fez se dirigindo a você é: qual a sua opinião sobre a suspensão fenomenológica? O vivido pode ser colocado entre parênteses? Olha só. O que nós temos que falar é sobre o processo de vivência de consciência, ou vivência de consciência imediata. É isso que nos interessa no processo terapêutico. Né? Então, veja bem, por que a psicoterapia funciona? Porque, inevitavelmente, a intensidade do vivido, ele é primordial. Né? Quando você vai em terapia, você fala de teoria paradoxal da mudança. Né? Quanto mais eu aceito, mais eu mudo. Isso é um paradoxo. Né? Agora, qual é a questão do vivido? Né? A questão do vivido é que essa consciência seja levado à última instância, ou seja, que ele se permita inevitavelmente entrar em contato com esses conteúdos. Né? Então, a vivência de consciência pressupõe um processo de mudança. Então, é isso que me interessa, né? É que ele possa vivenciar. Tanto que o melhor exemplo disso, Marcelo, é o seguinte: alguns gestalterapeutas cometem erros pontuais, cruciais, né? Absurdos. Por exemplo, né? A história de o paciente chegar no consultório muito ansioso, muito agitado, e o terapeuta diz assim: vamos fazer um relaxamento. Né? Vamos fazer um relaxamento. Né? Aí faz um relaxamento e a ansiedade diminui. Lógico que vai diminuir, né? Mas a ansiedade vai ser trabalhada. Então, com relação a isso. Então, qual é a questão? Eu estou criando a possibilidade de emergência do conteúdo. Olhe bem. Então, o que tem por trás? Passar tarefinhas para casa. Olha o que é consciência. Eu quero a vivência de consciência. Eu quero que o vivido dele, né, se intensifique no aqui e agora. Ou seja, não existe encontro a não ser pelo processo de presença. Ou seja, eu preciso que esteja presente. Eu não quero que ele reflita. Eu vou passar uma tarefa para quando você chegar em casa, você vai colocar no papel, você vai refletir. Isso chama-se método introspectivo. Isso que é utilizado, né, pelo Titchener. Olha bem, isso é utilizado pelo Titchener, né, que é o método introspectivo. Então, qual é a questão das leis humanistas? Né? É a vivência significativa, né, de consciência. É que esse indivíduo possa vivenciar plenamente. O que é vivenciar plenamente? O que nós chamamos de vivência plena? Vivência plena é que quando eu me permito a sentir, né, quando eu me permito, né, a ter o que nós chamamos de vivência pré-reflexiva, ou seja, uma consciência pré-reflexiva. Né? Lembre-se que consciência, e aí é uma grande diferença das outras teorias, né, ela vai diferenciar do que a psicanálise chama de consciência. Né? Então, assim, a consciência para a psicanálise é altamente cognitiva. Olha bem, para as leis humanistas, o que é consciência? Consciência tem dois níveis, um nível pré-reflexivo e um nível reflexivo. Ou seja, eu sinto, né, eu vivencio e depois atribuo significado a essa vivência. Olha só. Pronto, Liécio, Virgínia, que é a nossa colega, a professora também aqui da Univasf, está aqui, Darlindo também está aqui, várias pessoas, meu irmão Carlinhos, meu pai também está aqui, tem várias pessoas. Lívia querida. Então, Kátia Lanusa está aqui, viu, Liécio? Então, Virgínia chama a atenção, que eu acho que é a pergunta de Felipe, né? Nosso amigo Felipe. Então, ele faz uma pergunta, eu vou tentar responder isso, tá, Liécio?
ele faz uma pergunta se a academia, mais ou menos isso, né? Se a academia prepara, né, o profissional, se a universidade, né, prepara o profissional para a psicoterapia. Essa é uma discussão muito interessante, assim, porque as diretrizes curriculares, todos os currículos, né, tomaram uma opção de uma formação generalista, né? Justamente porque você não tem como dar conta de todas as especializações, as especialidades numa formação profissional. Então, essa formação generalista também não significa que seja uma formação superficial, mas é uma formação que naquele prazo ali de 4, 5 anos, 6 anos, a depender do curso, a pessoa ela tenha, ela seja atravessada por um processo formativo consistente, denso, bem fundamentado, né? Teoricamente e na prática, tá? Onde esse sujeito possa desenvolver uma série de conhecimentos, habilidades, atitudes, competências, isso numa linguagem aí mais da pedagogia da competência. A psicoterapia, ela é muito mais, algo muito mais, tem um refinamento aí no nível, que eu diria assim, no nível da arte, né? No nível da arte, da artesania, de um fazer, de uma estética, no sentido de uma elaboração fina da sensibilidade, que você não cabe isso num tempo. Então, uma pessoa sai, eu acho que aí sim a faculdade, a universidade, a academia, ela pode cumprir bem o seu papel de oferecer uma formação boa, generalista, aonde esse profissional, sim, se sinta apto, né, a iniciar dar continuidade, na verdade, a sua formação agora pós-graduação, né, no campo psicoterápico, mas ele precisa também ter aportes para isso. Então, ele vai precisar de supervisão, né? Ele precisa de uma formação, independentemente da abordagem. Se ele trabalha numa abordagem psicanalítica, ele precisa ter uma formação específica de psicanálise, para além daquilo que ele teve na faculdade, né? E, sobretudo, a supervisão, né? Sobretudo, a supervisão, porque é fundamental, né? Então, ele pode sair, e sai, sim, habilitado e com competência de ser um psicoterapeuta jovem, iniciante, né? Mas ele precisa desse aporte, né? É importante que ele tenha esse aporte. Acho que é isso, Lies. Teve também uma outra pergunta que foi sobre a questão do improviso, né? Essa relação do improviso, do método, né? Na psicoterapia, como a gente trabalha, né? Nessa de acompanhar esse fluxo, né? Do que está acontecendo, né? De trabalhar o que aparece, né? Então, essa coisa da improvisação, né? Isso é muito comum, isso constitui assim, muito a nossa prática, né? E não quer dizer, né, Liesio, que a gente não estruture, não organize, não se prepare, né? Então, o fato da gente assumir a improvisação como algo, como uma característica do nosso fazer, né? Da nossa relação de ajuda e de cuidado, não significa que a gente não se prepare, né? E aí a gente faz uma referência muito interessante ao músico de jazz, por exemplo, né? O jazz que é um gênero musical que basicamente é fundamentado na improvisação, né? Basicamente fundamentado na improvisação. Mas um bom músico de jazz, ele ensaia bastante, né? Ele se prepara bastante, né? Isso, Marcelo. E isso me lembra muito, né, a analogia que o Afonso, né, o Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, que eu considero eu acho talvez o melhor questão-terapeuta, né, do Brasil, na minha concepção, né, ele colocava muito bem isso quando
ele comparava o processo terapêutico e a própria questão da formação, como foi colocado aí, com uma luta de espada de samurais, dois samurais brigando.